Aí esse conteúdo aqui se chama zero da função afim, ainda trabalhamos função afim. Ele é um bom requisito sobre função, tem outros detalhes sobre função que vão ser importantes. Então, o que aprender aqui, ele vai servir para as próximas funções que forem estudadas. Toda parte matemática tem uma definição rígida, rigorosa. O valor de x, para o qual a função f de x da forma ax mais b se anula. Ou seja, para a qual f de x seja igual a zero. Denomina-se zero da função afim. Para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação ax mais b. Eu sei que só botando esses termos não dá para a gente pegar rapidamente o que ele é. Então, vou tentar traduzir isso aqui para nossas palavras. Bom, calcular o zero da função afim é procurar um valor para a letra x. Só que a gente fez na última aula vários valores de x e y na tabela. Então, quem é esse valor de x? É quando eu pegar essa fórmula, que é o padrão ax mais b, a é um número, b é um número, x que é a nossa letra da nossa conta, faz que essa conta se anule. Anular tem a ver com zero. E o que é anular? É que ao resolver a conta f de x, ela seja igual a zero. Ok? Por isso que zero da função afim. Esse método aqui a gente vai usar já aqui, de igualar a conta a zero. Interpretação algébrica desse conteúdo. Geometricamente, o zero da função afim é a abscissa do ponto de intersecção do gráfico da função com o eixo x. O que a gente chama de x e y, ele tem dois nomes, dois apelidos que alguns livros gostam de usar. O y, ele pode ser chamado de ordenada, enquanto o eixo x horizontal, ele pode receber esse nome, abscissa. Então, o que é o zero da função? É um local do gráfico onde o nosso gráfico intersecta, corta, cruza, ultrapassa o eixo x. E aí, de novo, temos que interpretar o que é gráfico no plano cartesiano. O eixo x e o eixo y formam um plano cartesiano. Mas o que é gráfico para nós é essa reta aqui. Essa reta de vermelho é o gráfico. Ela passa tanto pelo y, aqui, ela vai seguindo, vai subindo, ela é crescente, e passa pelo x aqui. O que a gente vai chamar de zero da função é quando o gráfico passa por x. Em qual local é? É esse aqui que eu estou marcando. Esse local tem um par ordenado. Par ordenado o quê? Ele está entre o 2 e o 3. 2,5. 2,5 é 5,5. E por que zero? Porque o zero da função é quando o y é zero. Então, esse local que ela cruza aqui é o que a gente vai chamar de zero da função. Só que, de novo, o que a gente procura é somente um número. Então, quando a gente for resolver o zero da função, a gente vai dar um valor para o x. X é igual a esse local aqui. Esse local aqui tem que número? 5 meios, ou 2,5, se acharem melhor. Vai ter lá o plano cartesiano feito e o gráfico. Aí uma pergunta a vocês. O gráfico A, que é a nossa reta vermelha, ele passa pelas duas retas, tanto pelo eixo x, tanto pelo eixo y. Aí tem a pergunta. Em qual número o nosso gráfico passa pelo x? A questão é perguntar isso. Qual o zero da função para cada um dos gráficos? A pergunta que você vai fazer mentalmente para resolver é: em qual número o nosso gráfico cruza o eixo x? Corta, intercepta, passa pelo x. Já no começo, ó, esse local aqui é um local que está no eixo x, está no horizontal. E esse local aqui, ele tem que número? Menos 3. Aí eu tenho que dizer que esse número é um número para x, porque esse local é do eixo x. Tem o plano cartesiano, eixo x, qual local o nosso gráfico ultrapassa, corta o eixo x. Se eu for seguir a reta vermelha, o local que passa
é esse aqui. E aí eu coloco como x igual a 4. O nosso zero da função é isso. Item C. É a nossa mesma pergunta. Qual o zero da nossa função? Zero. Aí aqui é uma coincidência. Esse local aqui, que o nosso gráfico passa por x, é o mesmo local também que ele passa por y. Mas o nosso zero da função é esse número para o x. Então, o local que ele passa no x, como vocês colocaram, é realmente zero. E o do D? Eu preciso saber onde que ele passa do eixo x. Interpretação algébrica. Eu tenho aqui uma função, f de x igual a 2x menos 10. O que eu quero agora? Eu quero pegar essa fórmula e descobrir quem é o zero dessa função. Só que eu vou ter que desenhar essa fórmula no plano cartesiano para saber em qual local ele passa por x? Não é necessário esse trabalho todo. O zero da função é o valor que anula essa conta. Ou seja, existe um número que, se eu trocar o x por esse número, vai fazer, contando no final, seja igual a zero. Como é que eu vou descobrir qual é o número que o x vai ter que ser? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a parte 2x menos 10 e vou igualar a zero. Isso aqui, essa é uma equação do primeiro grau. Para resolver uma conta como essa, eu vou ter que primeiro isolar a letra. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir o 2x. O menos 10 vai sair daqui. Ele vai sair daqui. Ele era negativo. Ele vai para depois do zero, mudando de sinal. Mais 10. 0 mais 10 dá 10. Está quase terminada a conta. 2x, a gente fala muito para simplificar 2x. Mas isso significa o quê? 2 multiplicado x. Contrário de multiplicar é dividir a fração. A metade de 10 é 5. Qual o valor dos zeros dessas funções? Tem uma conta 3x mais 18. A gente vai fazer uma equação. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau e eu posso responder. Lembrando, o x sempre fica no começo, então repetir. O zero já estava aqui, repetir. O único que vai ter que mudar é o 18. Só que como ele era mais, quando eu trocar, contrário de mais, vira menos. Só que agora 0 menos 18, isso eu posso responder. Menos 18. Eu vou pegar o menos 18 e dividir para 3. 18 dividido para 3 dá 6. Só que eu tenho um número negativo por um número aqui, o 3, que é positivo. Menos por mais, menos. Sinais diferentes. Então, resposta desse item está aqui. X igual a menos 6. Eu vou pegar essa conta e vou igualar a zero para calcular o zero da função. Então, fica 5x menos 23 igual a zero. Nesse caso, o 5x continua, é o menos 23 que vai sair daqui. Ele vai ter que vir para cá, depois do zero. Então, vou repetir o 5x igual a zero. Contrário de menos 23, agora fica mais 23. 0 mais 23 dá 23. X igual, aí pego 23 sobre 5. Aí por que eu botei aqui destacado de amarelo? Pelo seguinte, 23 dividido para 5 vai dar um número quebrado, chamado número decimal. Nesse ponto, é uma escolha de vocês. Como não dá exato, você pode deixar assim como fração, 23 sobre 5, fechou, não dá para dividir exato. Mas se quiser, você pode botar o 4,6. O comum em provas é que fique em fração. Mas não quer dizer que é obrigatório. É uma escolha de vocês. Pronto. O meu primeiro passo é realmente isso. Vou pegar tudo depois da igualdade e depois igual a zero, porque é zero da função. E aí eu tenho que olhar o detalhe. Sempre tomar cuidado com o sinal. Menos 28, quando eu colocar ele depois do zero, ele muda para mais. 0 mais 28. Eu tenho como resolver. 28. Não faz nada 28. Agora aqui tem uma coisa nova. O x na frente dele, ele tem que ter um número positivo.
e aqui eu tenho um número negativo, menos 4x. Quando isso acontece, eu acabo sendo obrigado a multiplicar tudo por menos 1. O que acontece quando eu boto esse menos 1 aqui? Eu realmente coloquei. Por isso que eu botei de vermelho. Foi eu que criei do nada isso, por causa que aqui é negativo. Então, olha o que vai acontecer. Tudo que tiver sinal, ele vai mudar. Se é menos, vira mais, e o que é mais, vira menos. Então, menos 4x, vira 4x positivo. O 28, que era negativo, ele também muda. Então, fica menos 28. Então, esse menos 1 que eu botei de vermelho, ele só serve para isso, para fazer troca de sinais. Quando eu tiver isso, agora sim eu posso fazer a fração. Que vai ser o quê? Menos 28 dividido, ó, o 4 que estava na frente, ele foi lá para baixo, para deixar o x sozinho. Menos 28 dividido para 4. 28 dividido para 4 é 7, que é uma divisão exata, só que tem sinais eu tenho que olhar. Menos por mais, sinais opostos, sinais diferentes, resposta negativa. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa função e transformar ela numa equação. Então, menos 2x mais 19 vai ser igualado a zero. Percebe que a primeira linha daqui, a gente só está reorganizando os números, né? Ó, sempre eu estou tentando colocar o igual embaixo de igual para ficar fácil. Ó. Zero se manteve. O menos 2x ficou ainda aqui na frente. O único que saiu do local realmente foi o mais 19. De mais, ele vai lá para o final da conta para menos. 0 menos 19, o zero não altera nada em sinal. Então, bota só menos 19. Como agora é negativo, aí eu vou ter que fazer uma transformação. Eu vou botar aqui, eu mesmo colocar a mais esse menos 1. E aí o que acontece na linha de baixo? Não vai ter nenhuma conta ainda, só vai ter mudança dos sinais. 2x era negativo. Então, eu escrevo embaixo, agora é ele positivo. Só que o 19 também muda. Era negativo, já na linha de baixo vai ser positivo. Então, ó, toda vez que eu colocar isso aqui no final da conta, tudo tem que mudar de sinal. Se tiver 10 números, os 10 mudam de sinal. Aí a próxima linha é a parte menor. Eu vou botar 19 e o 2 que estava lá no começo da nossa conta, que é positivo, ele vai lá para baixo. Existe a metade de 19? Tem. Metade de 19 é um número decimal. Não é um número inteiro como o menos 7. Ela é quebrado. Então, aqui eu poderia colocar 9,5 ou deixar 19,5. Aí, nessa parte, vai ser uma escolha de vocês. Mas aqui, se você deixasse aqui, estava ok, tá perfeito quem deixar até aqui. Quem quiser ser um pouco mais rigoroso e colocar depois 9,5, vai também estar ótimo. Também é resposta dessa questão. Okay? Mas perceba, o final da conta é sempre um valor para o x. X igual a alguma coisa.